Em nome de Jesus, aquele que foi tentado por nós. Amém. Se você é o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Me adore, todo o poder e glória destes reinos será seu. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Estas foram as tentações de Jesus. Tentações sofridas após ter sido batizado e ungido pelo Espírito Santo. Espírito que agora estava unido ao Filho amado de Deus. Espírito que conduziu o Filho amado de Deus para o deserto, onde durante 40 dias nada comeu. E ali, sentindo fome, Jesus foi tentado pelo diabo. Nós estamos celebrando o primeiro domingo na Quaresma. A igreja celebra sempre os domingos nos finais de semana. E a Quaresma teve início nessa quarta-feira de cinzas que passou. A partir de agora, durante 40 dias, nós vamos voltar os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para a caminhada de Jesus rumo à cruz do Calvário. E essa caminhada começa após o batismo de Jesus. Batismo que demarcou o início do seu ministério e missão como Messias prometido. Unido ao Espírito Santo, Jesus dá o primeiro passo nesta caminhada. E esse primeiro passo é em direção ao deserto. Um lugar de caos, um lugar de teste, um lugar de espíritos malignos, de espíritos maus. E Jesus está sendo conduzido e guiado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque Jesus, o próprio Deus, o Filho amado de Deus, precisou ser tentado pelo diabo. Qual era o motivo? O que o relato da tentação de Jesus, lido hoje, quer nos ensinar? Alguns versículos antes da tentação de Jesus, o evangelista Lucas, ele apresenta a genealogia de Jesus. Ele menciona todos os antepassados de Jesus até chegar em Adão. E o interessante é perceber que, ao citar Adão, Lucas chama ele de Filho de Deus. Do mesmo modo como o próprio Deus chamou a Jesus, quando ele foi batizado: você é meu Filho amado, em você me agrado. E da mesma forma como Satanás desafiou o próprio Jesus, quando ele disse: se você é o Filho de Deus. Ao fazer isso, o evangelista Lucas quer nos ensinar algo muito importante. Ele quer nos mostrar que Jesus veio para ser o segundo Adão, o novo Adão, que veio ao mundo para fazer aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer: vencer a tentação do diabo. Quando o diabo tentou Adão, como está registrado em Gênesis 3, ele usou da sua sagacidade estratégica para fazer o homem desafiar, duvidar e se desviar da palavra de Deus. Ele disse: é certo que vocês não vão morrer se comerem do fruto. E com isso, o homem caiu na armadilha do diabo. Caiu na palavra da serpente. E agora o diabo age de forma parecida ao tentar Jesus. Ele diz: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Aqui o diabo ele não está colocando em dúvida o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Afinal, o diabo sabe muito bem que Jesus o é. Mas o que ele está fazendo aqui é desafiando Jesus, tentando o Filho de Deus a se desviar do seu caminho. E que caminho é esse? Do caminho em direção à cruz. Afinal, Jesus não usaria do seu poder para se beneficiar a si próprio, mas ele usaria do seu poder pelo bem dos outros, por amor dos outros, para o bem dos necessitados, para o consolo dos pobres de espírito, para a salvação dos pecadores. E é exatamente isso que acontece ao longo de toda a sua caminhada rumo à cruz. Cair na tentação do diabo, transformar a pedra em pão, seria ir contra essa missão de Jesus. Seria ir contra o caminho que ele deveria seguir. Seria cair na tentação do diabo. Seria ser derrotado pelo diabo. Contudo, não é isso que acontece. E ainda bem que isso não acontece. Porque diferentemente do primeiro Adão,
que cedeu à tentação do inimigo, que caiu em pecado, o segundo Adão, o homem perfeito, o Filho de Deus, Jesus, age em obediência à palavra do seu Pai, vencendo assim a primeira tentação do diabo ao dizer: o ser humano não viverá só de pão. Nas 3 tentações, Jesus não empregou o seu poder para resistir a elas. Ele não usou do seu poder divino para vencer as tentações do diabo. Ele estava sofrendo essas tentações como cada um de nós sofremos, como um ser humano sofre. Porém, um ser humano sem pecado. Para combater as tentações, Jesus usou de um poder que foi dado pelo Pai dele, o poder que estava na palavra do seu Pai. E em obediência a ele se apoiou a essa palavra. Assim, em cada tentação, Jesus se firmou na única palavra que poderia superar, que teria poder para vencer as mentiras e enganações do diabo. Na primeira tentação, Jesus combate o diabo apontando para um texto de Deuteronômio, que mostra o momento em que Moisés fala para o povo de Israel o seguinte: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, e ele os sustentou com o maná, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Quando Jesus cita esse texto, ele mostra que assim como Israel passou 40 anos no deserto, em humilhação e provação, agora ele também passava por 40 dias no deserto, sentindo fome e sendo tentado pelo diabo. Contudo, diferentemente do povo de Israel, que durante o tempo do deserto foi infiel, foi teimoso, não guardou os mandamentos do Senhor, mas caiu na idolatria e no pecado, Jesus foi fiel e obediente. Ele não caiu nas tentações, mas ele guardou os mandamentos do Senhor, principalmente o de temer, amar e confiar em Deus, em confiar no seu Pai do céu. Assim, quando Jesus cita esse texto para combater a tentação, Jesus revela que ele veio para cumprir aquilo que o povo de Israel não conseguiu cumprir. Ele veio para ser o novo Israel. Ele veio para ser obediente, para ser fiel e temente a Deus e aos seus mandamentos. A mesma coisa acontece nas outras tentações que Jesus sofreu, em que o objetivo do diabo, em última análise, era fazer com que Jesus não temesse, não amasse e não confiasse em seu Pai. O objetivo do diabo era fazer com que Jesus amasse, temesse e confiasse em outro alguém ou em outra coisa que não fosse o Senhor Deus. Assim, as tentações do diabo giram em torno da desobediência ao primeiro mandamento. Porque quando nós desrespeitamos o primeiro mandamento, todos os outros vão por água abaixo. Então as tentações do diabo giram em torno desse mandamento. E isso fica claro quando a segunda tentação de Jesus, Lucas relata o seguinte, quando o diabo diz: portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus, o Filho de Deus, lembra: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Mais uma vez, Jesus cita um texto de Deuteronômio. Ele se coloca no lugar do povo de Israel e age como o novo Israel para cumprir esse mandamento. Afinal, o povo de Israel, em meio aos 40 anos no deserto, ele não prestou culto somente a Deus. O que aconteceu quando o povo estava esperando por Moisés, que estava no monte Sinai? Fizeram um bezerro de ouro, adoraram um outro Deus, foram infiéis ao mandamento do Senhor, adoraram um Deus falso. Contudo, Jesus não caiu na tentação de adorar a outro alguém senão o Senhor, mas ele agiu com fidelidade e obediência ao seu Pai. Na última tentação, o diabo cita a própria Escritura. E isso é interessante, né? O diabo cita a própria palavra de Deus. Ele cita parte do salmo lido hoje. Porém, o objetivo do diabo ao usar a palavra de Deus é maligno.
ele tem o objetivo do mal. Ele quer levar Jesus a se desviar do seu caminho e testar o próprio Deus com a seguinte proposta: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Contudo, mais uma vez, Jesus aponta para a verdade da Escritura. Ele mostra que a obra maligna do diabo não o levará a se desviar da sua missão, pela qual ele foi enviado pelo próprio Deus para cumpri-la. Mais uma vez, Jesus age de forma fiel e obediente ao Pai. Em meio a essas tentações, amados, Jesus agiu como ninguém conseguiria agir. Por isso ele se colocou no lugar de Adão, que foi fiel e desobediente, para agir como um novo Adão. Ele se colocou no lugar do povo de Israel, que foi teimoso e idólatra, para agir como um novo Israel, em fidelidade e obediência a Deus e aos seus mandamentos. Ali, no deserto, Jesus representou cada um deles. Representou toda a humanidade. Representou você e eu. Cada um de nós. Afinal, quem de nós aqui poderia dizer com certeza e convicção de que venceria essas tentações sofridas por Jesus? Alguém diria isso? Alguém diria que é forte o suficiente para vencer as tentações do diabo? Não. Quem de nós, depois de 40 dias sem comer, se nós conseguíssemos fazer isso, se nós nos prestássemos a fazer isso, sentindo fome, não transformaria a pedra em pão se nós tivéssemos esse poder? Eu aposto que nós transformaríamos a pedra em pão no primeiro dia, logo em que nós sentiríamos fome. Quem de nós não gostaria de ter todo o poder e glória dos reinos do mundo? Nós facilmente nos curvamos ao diabo por muito menos. Quem de nós não gostaria de provar a Deus, fazendo com que Ele atendesse a todas as nossas vontades, a todo instante e circunstância? Não é difícil nós duvidarmos dEle, da sua ação e dos seus planos para a nossa vida, quando algo não acontece como nós gostaríamos. Afinal, nós somos filhos ingratos, nós somos teimosos. A verdade é que nenhum de nós teria forças para vencer essas tentações. Nós somos como Adão, que duvidou da palavra de Deus, que ouviu as mentiras do maligno e agiu com orgulho em meio à tentação, caindo em pecado. Nós somos como o povo de Israel, que mesmo contemplando, vendo com seus próprios olhos a ação de Deus na vida deles, eles não demoraram em virar as costas para Deus e adorar outros deuses. E nós também fazemos isso. Quando nós viramos as costas para Deus e vamos atrás de dinheiro, de riquezas, de fama, nos entregamos à pornografia, exaltamos o corpo, a comida, enfim. Nós caímos na idolatria, na infidelidade e desobediência aos mandamentos do Senhor. Se vencer as tentações dependesse de cada um de nós, nós nunca as venceríamos, porque nós somos fracos e o nosso inimigo é poderoso. Quantas vezes a cada dia nós cometemos os mesmos erros, os mesmos tropeços, as mesmas falhas? E o diabo sabe que a nossa carne é fraca. Ele sabe e ele se aproveita disso, da nossa fraqueza, para nos tentar. E olha que ele é muito bom nisso. É por isso que nós não seríamos capazes de vencer as tentações que Lucas relata no seu evangelho, pois nós já cairíamos na primeira. Entretanto, não é isso que acontece com o homem perfeito. Não é isso que acontece com o novo Adão. Não é isso que acontece com o Filho amado de Deus, com Jesus. Já que nós não venceríamos a tentação do diabo, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para que ele vencesse as tentações por nós. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ali no deserto, Jesus se colocou no lugar de cada um de nós, representando toda a humanidade naquele momento para vencer em nosso lugar, para nos garantir a vitória diante do inimigo, para seguir rumo à cruz, onde mais uma vez ele se colocaria no nosso lugar para derramar o seu sangue, como sacrifício perfeito e completo, a fim de que nós tivéssemos a certeza do perdão dos pecados e da vitória diante do diabo. Afinal, foi na cruz, pendurado, derramando o seu sangue,
que Jesus venceu o inimigo. Do contrário, ele não teria dito: está consumado. Assim, a razão pela qual Jesus sofreu as tentações foi porque ele precisava derrotar o diabo em nosso lugar. Algo que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Ele já sofreu em nosso lugar, ele foi obediente ao Pai. Ele venceu o diabo com a única palavra que tem poder para derrotar o inimigo de Deus. Amados, quando nós olhamos para o relato da tentação de Jesus, nós somos movidos a afirmar com certeza e convicção de que é confortador saber que Ele fez isso por nós. Mas nós também somos movidos, neste incrível relato, a olhar para tudo que Jesus fez por nós, a tudo que Ele abriu mão por nós em sua caminhada em direção à cruz. E é por isso que nesse período da Quaresma, nós somos convidados a participar dessa caminhada ao lado de Jesus, rumo à cruz. Nós somos convidados a participar do jejum de Jesus. Nós também podemos abrir mão de algo que é importante para nós, para que todas as vezes que aquilo fizer falta na nossa vida, nós lembremos do quanto nós somos fracos em meio às tentações, do quanto nós somos pecadores, do quanto nós precisamos nos arrepender e do quanto nós precisamos do perdão de Deus. Quando nós participamos do jejum de Jesus neste período da Quaresma, nós passamos a olhar para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é lembrar que Jesus abriu mão da sua glória e do seu poder para assumir a forma de servo, para se tornar semelhante a cada um de nós, para tomar o nosso lugar, a fim de se humilhar e agir com obediência ao Pai até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz. O que realmente importa é saber que Jesus se esvaziou por nós. É saber que Ele jejuou e sentiu fome por nós. É saber que Ele não cedeu às tentações para vencer o diabo em nosso lugar. É saber que Ele não se desviou em nenhum momento do caminho em direção à cruz. Mas por amor, por seu grande amor, Ele seguiu obediente e fiel ao seu Pai, à sua missão. A missão de salvar cada um de vocês, de redimir a vida de vocês. O que realmente importa é saber que, por causa de tudo que Jesus fez por nós, cada um aqui pode ser chamado de filho de Deus. Cada um aqui pode habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Nós podemos dizer, junto com o salmista de hoje para Jesus: Jesus, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Afinal, é Jesus quem nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É Jesus quem nos cobre com as suas asas, nos mantendo seguros debaixo da sua verdade, que é proteção e escudo. É Jesus quem ordena os seus anjos para que guardem todos os nossos caminhos. É Jesus quem nos sustenta em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. E é somente assim, em Jesus, que nós podemos vencer as tentações do diabo. É somente em Cristo que nós somos vitoriosos contra as obras malignas do diabo. É somente em Cristo que nós encontramos forças em meio à fraqueza. E é somente em Cristo que nós podemos receber o Espírito Santo, que estava unido a Ele em meio às tentações que sofreu. E esse Espírito foi dado a cada um de vocês no dia do batismo de vocês. E por terem esse Espírito, vocês podem andar pelo deserto dessa vida, certos de que, por mais que o diabo tente a cada um de nós, ele não irá nos derrotar, porque esse inimigo já foi vencido por Cristo. E porque Cristo venceu, nós também venceremos. Portanto, que nesse período de Quaresma, nós vivamos durante esse período e durante toda a nossa vida, confiantes na vitória de Jesus sobre o diabo. Vitória que nos foi conquistada e entregue por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.